Fala galera, beleza? Bem-vindo ao programa do Perenha. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal. Nós vamos estar aqui com a Fernanda conversando sobre... ela tem um perfil muito top, tá? É um perfil que fala, ensina mãe. É pra você, mãezinha, você que tem seu filhinho, que você tá ali, ó, colocando um filho no mundo. Então é muito importante você ter parâmetros e informações com uma pessoa que sabe tudo. Galera, e não esqueça de compartilhar nossos vídeos, de deixar os seus recados e tudo que precisar. Porque em cima dos seus recados nós respondemos e aí a gente vê a nossa métrica também. Galera, então vamos lá. E aí, Fernanda, beleza? Beleza, Alexandre, tudo bom? Muito obrigado por você ter vindo, tá? Obrigada a você pelo convite. E eu acho assim que vai ser um conteúdo nota 1000. Acho que tem muita mãe nesse mundo que precisa de parâmetro, precisa de ajuda para levar o bebezinho depois que vira um hominho, um homão, né? É a base de tudo, né, Fernanda? Sim, não, eu fui uma dessas mães que, quando eu tive meu primeiro, que agora vai ter 8 anos, já fez 8 anos, eu me peguei de surpresa, porque eu não sabia. Falei, tá, como eu vou educar agora? E foi uma transformação muito boa, porque acaba que, como eu sou advogada, eu adoro ler, e eu acabei tendo uma imersão sobre educação infantil. E eu posso falar que eu acabei virando outra pessoa, porque a gente tem isso na cabeça que a gente vai educar nossos meninos, né? Meninos, meninas, o que for. Mas, no fundo, tudo que eles são reflexos que eles veem dos pais. Da minha atitude, da minha postura, do que eu falo, do que o pai fala. Então, na verdade, não é uma educação do filho, né? É uma educação da própria mãe, é uma educação do pai, é uma educação da família. Porque o maior aprendizado é por... Tem um vídeo muito interessante, porque o maior, ele só assimila mesmo quando ele vê a gente fazendo, sabe? Aí a maior assimilação do que a fala. Tem mãe que fala, eu tenho que falar 1000 vezes. Na fala, ela vai ter que falar 1000 vezes mesmo. Mas no ato, você vê que ele repete daqui a pouco uma coisa, você fala, opa, isso é meu. E veio da repetição por ver. Então, quando a gente fala, né, educação infantil, eu brinco que essa palavra não é a palavra mais adequada. Porque não é a educação do filho, é a educação dos pais para poder ter o reflexo nos filhos. Legal, Fernanda. Fernanda, ser mãe, né? Eu sou homem, eu não consigo definir o que é ser mãe. Mas, assim, acho que é muito legal a mãe falar. O que mudou, assim, na sua vida? Eu sei, mudou o filho, tudo. Mas, assim, você, o que aconteceu com você depois que você teve seu primeiro filho? Olha, Alexandre, eu vou falar uma coisa. Eu nem sei quem que era a outra pessoa antes, porque antes, ó, vamos raciocinar aqui. Antes a gente vinha de famílias numerosas, sabe? Então, a mãe que ia ter o seu filho, ela assistia aquela mãe ainda tendo outros bebês, ou então a casa estava cheia de crianças pequenas. Então, assim, isso a gente não vê mais hoje. Por exemplo, meu filho foi o primeiro neto das 2 famílias. Então, eu vim do ambiente onde era eu por mim mesmo, eu, óbvio, meu marido e tudo mais. Então, veio meu primeiro filho. E aí eu vi o quanto eu era muito pouco desenvolvida em virtudes, em se dar pro outro, entendeu? Porque o filho vem pra pegar o que é de mais precioso seu, que é o seu tempo. E assim, se você teve seu filho, você tem que saber se doar. E aí você vai naquele ambiente, na verdade, eu decidi que eu ia estar com meu menino eu mesmo. Então eu parei de trabalhar um tempo e tal. Mas eu via no fim do dia que não tinha sobrado tempo. Às vezes eu pensava, hoje não deu tempo de eu escovar dente ainda. Porque eu estava com meu menino o tempo todo. A recém-nascido tem essa fase, depois tudo vai ficando uma maravilha. Mas aí que eu fui descobrir o quanto eu era egoísta, o quanto as minhas virtudes, os meus princípios estavam bem aquém do que deveria estar para uma mãe ideal. Assim, nunca vai ter uma mãe ideal, né? Mas a gente brinca que eu falo que não tem como você aprender ser mãe só com conteúdo, você tem que ter a prática. O conteúdo ajuda muito, porque te dá consciência, mas a prática te leva a moldar como você tem que ser, porque não adianta a pessoa copiar o meu perfil ou de outro, cada um vai ter um modelo, cada um tem um tipo de jardim, o jardim do outro não é mais florido que o outro, porque cada um tem seu nível de vida. O meu nível de vida é tão diferente de tantos outros, então eu vou adequar no meu, a educação para o que eu quero dos meus meninos.
E eu digo que, assim, eu sou outra em cada filho que nasce. Porque o segundo é muito diferente, você sabe disso. O segundo é muito diferente, o terceiro é mais diferente ainda, a gente tem uma outra visão. E quando é menina é outra visão ainda. Então, os meus meninos e a minha menina foi um presente de Deus para minha evolução. Mas a mãe não tá sozinha nisso, imagina, eu não seria o que eu sou sem o pai do lado. Tem meu marido, que eu digo que é uma balança. Enquanto eu tô lá, às vezes super protegendo, meu marido fala, opa! Entendeu? Então, é tão importante, é óbvio que tem mãe solteira, óbvio que vai ter pai solteiro, mas essa balança eu acho que dá Tem N hegemonia necessária. situações. Sim, mas dá hegemonia necessária, eu acho, pra criação. Mas uma coisa interessante, filho é uma coisa maravilhosa e uma coisa que a gente tem que colocar disciplina na vida deles, né? Principalmente assim, ó, meu filho tá aqui hoje, tudo, e ele esqueceu de ligar olha lá, esqueceu de ligar meu digital ali, aí eu fico perdido. Aí você vê que a disciplina não tá funcionando, Miguelzinho. É. Mas então é assim, sempre você tem que estar cobrando, colocando regrinhas e tudo mais. Aí, viu? Agora ele lembrou e foi. Não, mas é aquele negócio, né? Nossa, eu já falei 1000 vezes. Óbvio que você não precisa falar isso pros filhos, mas você vai falar. Sim. Mas, Alexandre, até com a gente. Você viu? Assim, eles colocam que pra gente mudar um hábito ou internalizar alguma coisa, tem 20, 30. Eu acho isso tudo balela, porque pra mim ter um hábito novo, eu acho que são depois de 60 dias. E 60 dias eu me lembrando. E o menino que tem 2, que tem 8, você tem que lembrar mesmo. Você tá lá pra educar. E quando você foi pai e mãe, você aceitou aquilo, né? Verdade. Então, assim, vou falar 1000 vezes. Eu deixo eu falar de forma educada, óbvio, mas com firmeza, né? Porque você não leva a sério. Então, tem isso tudo. E durante... Nossa senhora, eu não importo de falar 1000 vezes até que ele tenha autonomia. Agora, já pensou? Quando ele tem autonomia e você não ensinou nada e o cara vai pro mundo ou tá lá na sua casa? Não tem condição. É que é interessante, né? É a barra do tempo. Uhum. Você tá na barra de 8 anos, que é o seu filho mais velho. Eu já tô na barra de 18. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente esquece o que aconteceu lá atrás, né? Que assim, esquece os detalhezinhos, né? Que é o dia a dia, mas você não esquece, claro, aquela convivência, tudo que aconteceu, né? Até as coisas engraçadas. O Miguel tinha uma coisa legal, meu primeiro filho, que ele mamava muito, em 2 horas, ele queria mamar. E era assim, aquele negócio de gritar estridentemente. E aí eu cheguei um dia e falei, não, peraí, vamos botar uma regra nesse negócio aqui. Aí a Daniela virou e falou assim, não, coitadinho, tem que dar em 2 horas. Não, beleza, mas eu quero dormir. Vamos dar água pra ele. Com quantos meses? Quantos meses que a gente sempre falou? Foi em 5 meses, 4 meses. E a gente acha que eles, né, não têm ainda noção de nada. Sim. Eu fui lá e coloquei a mamadeira de água. O menininho daquele tamanzinho, né? Pegou assim, já botou na boca, parou de mamar, tirou da boca, olhou, botou na boca, chupou de novo, tirou da boca. De repente mandou na parede com 4 meses de idade. Pá! Eu falei, cara! E gritando. Aí eu falei, cara, nem isso eu consegui enganar o gurizinho. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Mas é assim, é uma forma que eu queria colocar regra, já com 4 meses, né? Não, mas eles colocam regra na gente, já percebeu? Na verdade, a gente tem como colocar regra sim. Mas o recém-nascido que faz a nossa rotina, até quando a gente adota a livre demanda do peito, né? Uhum. Enfim. Assim, isso é uma grande discussão, mas assim, os meus foram livre demanda, então você fica naquele 4 meses, você sabe que é desesperador, que às vezes é de meia hora, mas depois tudo vai se acalmando também, né, Alexandre? Você mesmo sabe. O início, assim, acho que deve ter muito pai e mãe que nos assiste e tá assim, tá naquela fase do bebê, está na barriga, o primeiro filho, né? Cara, o primeiro filho a gente fica assim, pisando em ovos, né? Mil uma coisa. No segundo você já tá mais tranquilo. Você já passou por isso, né? Mas quando você vem na cabeça lembrando do primeiro filho. Não, e coitado do primeiro filho, né? Porque os erros a gente comete com o primeiro filho. E tentando acertar, óbvio. Mas, assim, e tem uma média de divórcio. Eu tô falando de divórcio porque já é direto agora, né? De que no primeiro filho, casamento passados 2 anos, glória, passou.
porque acaba que o pai não tá preparado para aquilo. E você já viu, a gente é preparado para quase tudo na vida, assim, né? Profissional, você tem a faculdade que te prepara, mas não tem uma preparação para você ser pai, para você instruir. E o seu maior bem é o seu filho, não é a sua empresa, não é nem É uma você. vida, né? Sim, não, é um legado que você tá deixando no mundo, Sim, é o futuro, porque ele vai interferir na sociedade, é é você, verdade. é um ramo da sua família, da sua árvore, ou seja, a gente quer muito mais bem pros filhos do que pra gente, ou seja, o que é mais importante na minha vida? Não sou eu, é o meu filho. E a gente não tem nem treinamento, a gente literalmente cai de paraquedas. Então, assim, antigamente, a gente tinha as famílias superpopulosas, né? Assim, a gente tinha as mães que não tinham conta, não tinha cozinha, não tinha nada. E você estava vendo ela ter outro filho, o filho mais velho ajudando a cuidar do mais novo. E quando não era assim, a casa estava cheia. Porque era assim que se cuidava. Então a mãe Não era sabia. melhor? Pois é, as mulheres tinham experiência já de lidar com o pequeno dentro da casa, que não fosse o irmão, mas que fosse porque tá. Hoje a gente não tem mais isso, Alexandre. Você já reparou? As famílias reduzindo. Sim. Olha, na O minha. pai e a mãe tendo que trabalhar cedo, entrando no Enquanto a desespero. mãe ficava em casa, hoje Exato. ela é totalmente desesperada porque ela tem que também gerir um trabalho dela e contrabalançar com a educação do filho. Já pensou nisso? Assim, eu pude ter a sorte de parar para educar meus meninos, mas óbvio que eu trabalhava em casa, mas eu me lembro, eu montei um escritório em casa. Não, olha a ingenuidade, eu montei um escritório, contratei um motoboy que já lidava comigo e tal. Falei, não, vai dar certo. Só pra rir, então assim, é óbvio que não dá certo. Assim, nem até essa ilusão de que eu daria conta eu tive no primeiro filho. E, óbvio, a prática vai Te castigando. ou vai te ensinando, né? É, sim, castigando que eu falo É. vai te moldando, né? Vai moldando pro bem, graças a Deus. E assim, eu falo que a gente tem que treinar os nossos filhos, porque educar é você passar aquela educação, mas hoje o mundo, ele precisa de um treinamento para ver o que tá na mídia, o que é legal, o que não é, e se tá indo contra os princípios dele ou não. Então, assim, hoje, eu não acho que o mundo tá pior ou melhor, não é isso. Mas eu acho que tem que ter um filho bem treinado para ter a autonomia e para ele conseguir depois ele gerenciar a vida dele, não negligindo os princípios dele, sabe? As virtudes que a gente deu na infância. É verdade. Hoje no seu perfil, deve ter muita mãe que vai atrás de você, querendo ajuda, consultoria e tudo mais. O que hoje, assim, mais aflige as mães? O que elas mais ficam, assim, desesperadas com tendo um filho? O que você Pois é, sente? eu, assim, vou ser sincera, eu fico até com dó, porque... Não, eu nem dó, eu tenho até... O que a mãe ia amar que o filho dormisse, literalmente. Todo mundo quer saber como que eu coloco meu menino pra dormir. Calmante. Então, assim, é a pergunta mais recorrente. É o que todo mundo quer saber. E não era... Eu gostaria que fossem outras perguntas. Como é que eu posso melhorar? Como acalmar uma criança é difícil, né? Eu falei, calmante. Gente, não tem o que você faça. Eles têm. Quando você, por exemplo, Bypass, porque eu sou pai. Não, mas o pai também. Olha, meu marido... O pai sofre, cara. Claro que sofre. Passa por tudo isso. Não, ainda pega a mulher de mau humor, ainda pega a mulher que não tá sabendo lidar com a situação. Não pega, nem pega a mulher. Nem pega a mulher. Não, e tem que ser do jeito da mulher. Imagina se o marido faz de outra maneira, o banho foi do lado esquerdo, não do lado direito. Então tem isso tudo que eu imagino que deve ser um saco pro marido. Mas eu gostaria que as mães pensassem mais, Alexandre, no seguinte sentido, assim, eu não tô preocupada se meu filho, óbvio que ele tem que ter a rotina do sono dele. Mas se eu tô evoluindo junto com o meu menino, não é só o sono que eu vou ter que estar preocupada. E aí, como é que eu estou? Porque o crescimento deles é tão rápido, até você... Se você não tá preparada hoje para você se preparar, você não dá conta de, eu estou realmente sendo eu adequada como ser humano para eu ser uma boa mãe e tudo mais. Você vai ter aquele período curto que na adolescência já passou. Porque você é a referência para os seus filhos até a adolescência. Depois eles pegam outros modelos. E aí? Qual foi o seu tempo de ensinar? Então, a pergunta mais recorrente é: como eu faço para o menino dormir? Como que ele pode dormir mais tempo? Como que ele pode dormir sozinho? Tudo para ganhar tempo com relação ao sono. Eu entendo,
Mas quando a mãe, ela já está em outro estágio, e assim, eu entendo, eu não tô julgando, porque também eu já passei por isso. Eu tive o meu primeiro que dormia no colo, literalmente. Então, mamava de meia em meia hora, até eu aprender o que lidar. E a gente fica tão desesperada, e o menino tá no colo, certo? E meu batimento cardíaco, tá lá, do coração também. Como é que ele vai descansar? Como é que ele vai... Literalmente não tem como. Então, se a mãe não se educa, como é que ela vai educar o filho? Até pra dormir. Se ela não tá calma, sabendo... Você tá entendendo? Tem as rotinas de sono? Tem, Alexandre. Mas não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a mãe se educar. E depois ela vai estar tão tranquila com relação àquilo que vem, entendeu? Que é uma coisa que ela vai ler, que ela vai saber mesmo ela colocar. Mas a mãe tá com tanta coisa pra preparar, com turbulência, com trabalho. Eu não tô jogando porque hoje as mães trabalham, é muito diferente. Tem que lidar com várias outras coisas, além da casa. Tem gente que não tem rede de apoio. E aí o desespero e a pergunta mais recorrente é: como eu coloco meu menino pra dormir sozinho e muito tempo? Literalmente isso. E tem muita gente que ganha, né? Rios de dinheiro com curso dessa maneira. E qual é a dica que você dá para você conseguir fazer o seu bebê dormir mais calmamente? Pois é, eu não sou dessas. Literalmente, por exemplo, todos os meus meninos, eles criaram a rotina É uma até os 4 rotina, né? meses. Assim, mas o próprio bebê cria a rotina dele. Ah, Sabe? entendi. Assim, eu acho isso muito interessante, porque foi assim com todos. Eu tive que ensinar a dormir, tive que ensinar a dormir. Até isso a gente tem que ensinar. Como assim, Fernanda? Porque eles estão dentro da barriga, é outro ambiente. Você vê que depois da primeira semana ele fica um pouco muito mais desperto. E aí você tem que realmente, porque é necessário que a criança durma 2 horas, tenha 2 sonos de manhã no período, ou depois um de manhã, outro de tarde, até ter um só de tarde. Isso tudo é necessário para o desenvolvimento. Então a mãe tem que estar de olho nisso, óbvio que tem que estar. Mas se você for deixando a natureza por si só, com o recém-nascido, ele cria a própria rotina de uma maneira tão maravilhosa que assim foram com os meus 3 filhos. E junto com isso, óbvio que eu tive que ensinar. Então, por exemplo, o meu menino, o meu primeiro foi um mais difícil com relação a isso, porque eu era uma mãe despreparada. Então, o problema não era nem dele, literalmente, o problema era da mãe. E eu lembro que eu teve uma vez que eu coloquei ele 11 vezes pra dormir, pra ele poder ter 1 horinha de sono. Mas ele de tudo é o treino. E com esse treino, depois veio dormir sozinho, tranquilo. Então, assim, eu acho que não tem um mistério. Porque cada filho é de um jeito. O meu primeiro foi de um, o segundo do outro. A terceira, que é a Elisa, pra você ter noção, ela fez 6 meses, ela dorme sozinha. Tudo vai evoluindo, né? A mãe junto, Você né? lembra que antigamente vinha as crianças nasciam com o olho fechado, levavam um tempo? Hoje eles já acordam tudo com o olhão assim, estatelado, né? Já tá ali, se deixar, ele passa o dedinho na tela, assim, ó. Ah, tem essa também. Essa, até vou perguntar pra você daqui um pouquinho a respeito dessa questão de celular pra criança. Mas, assim, eles já estão assim. Daqui a pouco, sabe que eles vão vir? Eles vão vir com um botãozinho de stand-by. Deu 7 horas da noite, aperta o botãozinho ali de stand-by. Toda mãe eu acho que É evolução. É evolução, sei. Mas, assim, essa questão de celular, porque dizem que acalma a criança. Mas eu acho que não acalma. Eu acho que ela toma a atenção da criança. Desperta a criança e acaba transformando a criança vamos dizer, num ser que fica mais irritado. Você não acha? Com certeza, porque até a dopamina que a gente tem por usar, eu tô falando de televisão, celular, tablet, qualquer coisa, é a mesma coisa na criança. E aí você tira aquilo dela, lá em casa a gente tem um acesso muito limitado, assim, não sei quando meu filho vai ter celular, mas hoje ele não tem, e assim, é um acesso realmente muito limitado. Eu uso YouTube para mostrar alguns vídeos de educação para ele, eu até agradeço que a gente tenha isso tudo. Claro. Mas eu acho que a mãe tem que gerir com muita cautela e muita atenção. Primeiro que, assim, eu fico muito preocupada com todos os conteúdos que são expostos. É uma janela para o mundo, então eu não deixarei meu filho de maneira alguma solto com o celular e sem restrição. Enfim, porque o que acontece é o seguinte, Alexandre. Agora a memória dele está tão limpa, é um HD tão limpo, que o que vier vai estar fixado. Você acha que não? Mas tá. Por exemplo,
Teve um estudo muito curioso, que as crianças tinha um estudo mostrando crianças que não tinham convívio com a natureza. E aí elas foram para uma escola e a professora pediu para elas fazerem um coelho. E a maioria desenhou o Pernalonga, porque nunca tinha visto um coelho. Uma menina que vivia na fazenda desenhou um coelho com pelos e tudo, e todo mundo ficou horrorizado, e efetivamente aquele era o coelho. Mas o que aquelas outras crianças tinham? A TV ligada do coelho. E o que está sendo constatado é que as primeiras imagens que são mostradas são aquelas que são fixadas. Então lá em casa, pra você ter noção, eu sou tão píssica nisso que até os livros que eu vou mostrar, por exemplo, pra minha menina, ou para os meus meninos na tenridade, em meses, são livros de imagem real. Eu sou super enjoada com isso. Lá em casa, a gente assiste TV com eles, algum filme ou algum documentário. Por exemplo, meu menino está aprendendo história com um documentário do Brasil Paralelo agora, que é o melhor professor do que eu. Então, assim, me auxilia, mas não me prejudica. Então, assim, nunca que meu menino vai estar livre para ter um celular e ver o que ele quer, ou televisão. Não é, lá em Mas casa não é. com 8 anos eles já pedem alguma coisa. Muito, pede muito. E eles devem ver os amiguinhos, não pede no celular, fala assim, mãe, deixa eu usar, eu queria. Pedem, não pedem? Pede. A gente, por exemplo, na verdade lá em casa não é tão celular, mas é de videogame. Então, a gente tem um combinado lá, eu e meu marido, antes da gente dar o videogame, a gente acabou selecionando quais eram os jogos. Então, como meu marido, ele é agricultor, a gente tem um jogo muito legal, eu não sei o nome agora, mas depois eu posso pesquisar, mas é a simulação de uma fazenda. Onde Age of Empires. Isso aí. Farm Simulator. Literalmente ele planta, ele tem que esperar. Jogo com o Miguel. Nunca vi assim. Entende tudo de jogo. Ele tem que esperar pra colher, ele tem que comprar o próprio trator, ele tem que fazer um monte de coisa. E eu achei isso muito legal. Mas ele joga todos os dias? Não. Ele tem que estar com os estudos em dia, dentro do tempo dele, e aí sábado ele tem 1 hora pra jogar. E é só. Mas ele espera E assim, o que eu vejo hoje, você até me corrige, Miguel, se eu estiver errada. Mas tem muito joguinho que não tem perspectiva. Por exemplo, na nossa época, até o Atari da vida, ou qualquer jogo, a gente tinha desafio. Sim. Desafio e no final, eu não sei se o Tarzan encontrava a princesa, eu me lembro disso, da minha época. Hoje, Alexandre, eu tô vendo lá, enfim... o jogo hoje é matar, né? Não, eu nem tô falando desse. Mata aqui, atira ali, atira ali. Com granada e tudo, eu nem tô falando desse, eu tô falando de um que você fica passeando na cidade. Você não vai pra Minecraft. Não, Minecraft. Eu sei. GTA, Minecraft também fica o cara andando pra lá e pra cá. Pois é, mas não tem, sabe, não tem desafio, não tem fase pra passar, não sei lá, eu não entendo, mas... Ele tem. A questão é, nesses jogos, por exemplo, Minecraft que o pai não gosta... Ele fala que eu não gosto. Mas não tem nem o belo, naquilo não tem quadrado. Você já viu aquilo aí? É Minecraft, é isso mesmo. É um jogo viciante, ó, pra você ter uma ideia. Miguel me fez ir era um youtuber lá que ficava Resident Evil. Cara, legal. Ele falou, vamos lá. Eu fui, cheguei lá, entrei assim, eu assim, imaginava outra coisa, né? Eu vejo um cara sentado lá no meio, lá embaixo no palco, com o computador ligado, e falou aí, não sei o que, a criançada tudo gostando, e eu olhei assim, falei, meu Deus, eu olhava assim, cara, aí chegou no final do evento, mas assim, é coisa pra criança, até entendo, eles ficaram alucinados, gostaram, né? Mas que eu fiquei puto mesmo, chegaram com uma espadinha, né, Miguel? Uma espadinha de papel, assim, era acho que R$80, 100 reais. A espadinha de papel. Aí eu falei, não. Tem que ser pelo menos de madeira, alguma coisa assim. Não. Aí eu fiquei puto, né? Eu falei assim, Miguel, você me trouxe aqui pra comprar espadinha de papel de 100 reais? Não concordo. Mas assim, coisa de criança, eu acho que assim, é um trabalho do cara, é top também, porque você vê que a criançada fica doida com isso aí. Não é à toa, porque ele também se prepara pra isso, né? Mas essa criançada deixa de doido. Esse é o qual, Miguel? Esse aqui é o que ele me levou. É o Joel. É desse aí. Gente, mas você vê, né? Bom, nem vou falar. Tudo quadrado. Eu não dou pra isso. Alexandre, lá em casa é esse aí, da fazenda, e
E tem um outro de corrida que eles jogam, ele e meu esposo. Mais nada. Mas é assim mesmo, a gente vai se organizando com essa criançada. E eu fico feliz de ver que hoje a gente está tendo esse trabalho lindo que você faz, que está dando apoio para essas mães, né? Porque eu vejo ser mãe de primeira viagem, elas ficam perdidaça mesmo. Eu vejo pela Daniela quando ela foi mãe. Ela pesquisava e não tinha tanta assim, essa questão de internet, não tinha tanta coisa. Mas a gente ia e voltava no hospital 3, 4 vezes por dia. Aí o coitado do médico dela naquela época, ele ficou... Nossa, é verdade. Doutor Sandoval, até vou chamar o Doutor Sandoval pra vir aqui, né? Um cara muito legal. E a gente ia lá, Doutor Sandoval. Eu até gravei o nome dele, tem até telefone dele até hoje. Mas é legal, é muito legal a gente passar por tudo isso. Eu vou aqui relembrando das coisas, né? A primeira pescaria e vai... Nossa, É bem legal mesmo. Mas assim, e hoje em dia eu penso isso que tá bem mais difícil você criar um filho hoje. Tanto de informação e pelo custo hoje de tudo. Hoje ter um filho é muito caro. Você não acha? Pois é assim, eu acho que eu não gostaria de olhar por esses olhos, você acredita? Não, é claro. Não, eu sei, Mas a eu gente entendi. quer dar tudo de bom no melhor pro nosso filho. Mas a gente esquece, Alexandre, que o tudo de bom e melhor é a gente, é a nossa atenção. Sim, a gente tem que pensar nisso que você tá falando. E Alexandre, você já parou pra pensar que hoje a gente consegue formar nosso filho em casa? Assim, hoje, tudo bem, a lei brasileira não permite, mas você consegue ter esse conhecimento para você poder, por exemplo, tem famílias que fazem homeschooling, que nem pra escola vão. E, às vezes, a criança é muito mais bem educada em casa do que na escola. Eu tô falando isso aqui, eu sei que bastante gente vai censurar, mas pra você ter noção, eu dou aula pro meu menino em casa, porque eu não acho só a escola suficiente. Então, se eu for olhar pelo viés do gasto, mas aí, Sim. em contrapartida, se eu olhar pelo outro viés, o que é importante na vida do meu menino? A religião que eu vou passar, as virtudes que eu vou passar, o conhecimento que eu vou passar, isso tudo, que gasto que tem? É eu me dar a ele. Sim, claro. É claro, vai ter o gasto de eu gerir a minha família, de eu ter o meu tempo com ele. Claro. Então, assim, é tudo uma estrutura familiar que a gente tem que fazer para ter o filho, onde a gente vai, a mulher vai se organizar com o marido a ponto de, quem vai educar, quem não vai. Porque eu acho muito complicado quando terceiros educam a sua criança, entendeu? É o seu bem mais precioso, você vai dar para uma pessoa que é contratada por um salário muito baixo, que tem menos conhecimento que você. Então, eu acho que as coisas estão um pouco invertidas. E quando a gente pensa... Tem muita mãe hoje fazendo isso? Ensinando... Tem, Alexandre. Tem? Um universo muito grande, isso é uma pena. E a gente tem... Por exemplo, a gente tem países que aceitam a criança é educada em casa e depois ela faz uma prova onde ela vai medir o conhecimento dela. E você, por exemplo, você imagina... Legal. Alexandre, é um mundo... Você não tem noção, é um mundo maravilhoso. E as mães trocam informação, as mães trocam material. E é aquela mãe educando o filho dela. Quem mais conhece aquele menino do que a mãe dele? Sim. Então, porque eu tenho temperamentos diferentes. Eu tenho jeitos de assimilar a matéria diferente. Eu tenho quem assimila fazendo, quem assimila visualizando, quem assimila ouvindo. Então, quem mais vai conhecer o filho do que a própria mãe? E ver a necessidade. É uma mãe para o filho. Mesmo que sejam 10 filhos, do que uma escola, onde ela tem que cumprir o material do MEC, que a gente até acha muito duvidoso em várias coisas. É uma metodologia que, se você for estudar, você vai se encantar e vai ficar muito triste, porque... É uma longa história pra gente contar, que eu acho que não tem nem como entrar, porque depois a gente acaba sendo desvirtuado do que fala sem explicar. Uhum. Mas, assim, são conteúdos que são jogados, às vezes, rompidos, a criança não consegue ter o raciocínio completo. Então, eu vou ter a mãe pra educar aquele núcleo dela, do que jogado num colégio. Que às vezes acontece que no material do MEC, ele deve ser particionado por várias cabeças, várias pessoas. Aí depois pra você unir tudo aquilo, né? Não é fácil também. Não, né? ainda tem a data de nascimento de corte do MEC. Se a criança não tem tal idade, acho que até março, ela volta o ano, é uma coisa ilógica. Então, assim, você ter um sonho de colégio,
onde a criança é vista no seu individual, onde ela avança se ela precisar, não avança se ela precisar. Ou seja, hoje o colégio como é que dá conta disso? Fora que vai ter uma professora que ganha muito pouco, com uma estrutura para dar para, quanto? 25 alunos em sala? Enquanto eu tenho uma mãe... Assim, eu acho muito perigoso a gente entrar em homeschooling aqui. Claro. Que é uma discussão muito abrangente, onde eu não estou criticando escolas, não é nada disso. O meu menino vai para a escola, mas eu complemento em casa. Então, hoje a gente tem homeschooling, tem after schooling, tudo tem nome. Mas, efetivamente, o que eu acho é que a mãe tem que se preparar para educar o filho na personalidade que ele tem. Ela tem que fazer a base, sim, porque lá na escola ele vai dar a sequência, sim, mas a base é em casa. Não, mas e tanto em matérias também, Alexandre. Sim. Imagina, o básico português e matemática, a mãe sabe como educar. Até uma idade, até 5 anos, porque até 8 anos a gente vai chegar em infração. Uhum. Depois eu até... Mas aí você já deu a base pro seu menino, você tá entendendo? Sim. Então, assim, isso pra mim foi muito importante. Eu lembro que quando eu estava tentando engravidar e tudo, eu lembrei. Eu vou querer ajudar meu menino nisso, porque eu tive dificuldade. Na verdade, eu era uma ótima aluna em matemática, até acontecer nem sei o quê, deve ter ouvido alguma coisa de professor. Então, eu falei, não vai passar por isso, porque não precisei. Depois, eu acabei tirando de letra. E eu vejo a evolução do meu menino. Assim, você falando só... Sim. Você é boa de matemática? Hoje sou. Mas antigamente, não. Não, eu tive um período. Eu era, depois tive um período que eu não fiquei muito boa, aí eu tive o Kumon, que me ajudou muito. Eu falo assim, eu vejo pela Daniela, né? Uhum. Ela ela odeia matemática. E eu sempre amei matemática. Aí ela perguntou, mas o que você era bom? Eu falo assim, matemática, e o restante? Português, história, sim, nada, não era bom em nada. Mas matemática eu amava, entendeu? E aí eu fico olhando, muita gente que eu conheço, que é bom de lógica, tudo, ele é excelente em matemática, mas no restante também é igual eu. Eu não gravo nem música, pra você ter uma ideia. Mas por exemplo, quem é bom de matemática é bom também de história, porque grava os fatos. Eu acho isso muito curioso que eu vejo no meu menino mais velho. Mas você vê, né, Alexandre, assim, voltando ao assunto mesmo, quando a gente educa o nosso menino em casa, a gente tá plantando. Porque hoje eu tenho uma facilidade tremenda. Hoje meu menino tá em casa estudando sozinho. Então, assim, literalmente hoje eu tô colhendo o que eu fiz. Ele tá estudando sozinho pra prova, eu só deixo determinada tantas folhas disso, que eu dou outras coisas pra ele, e eu chego, tá pronto. Então, a gente acaba esquecendo. Se não tem videogame. Mas a gente esquece que a gente tá plantando também. Sim, entendeu? claro. E que a gente, eu sempre falo, assim, quando eu tô educando, que tem coisas que às vezes eu me pego, será que é isso mesmo? Eu penso, mas será que eu tô indo pelo atalho? Ou tô indo pelo caminho certo? Porque o atalho às vezes é mais fácil, quando você tá com o bebê do colo chorando, o outro puxando a sua saia e tal. Mas eu respiro e falo, não, o atalho eu vou colher o quê do atalho, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é aprendizagem por ter tido na prática, sabe, criança. Legal. E galera, nós temos uma novidade pra vocês. A Fernanda vai ter o programa dela, né, Fernanda? Vamos. Que vai falar de vários assuntos que vocês vão amar. Que vai estar aqui o link do canal, tudo. Vai ser uma estreia legal, né, Fernanda? Sim, isso Maria. Nós vamos trazer muita coisa legal. E a Fernanda vai trazer muita informação para vocês. Sim, vai ser um podcast de educação infantil de novo, mas educação da mãe. E o que eu quero fazer, Alexandre, é trazer tudo que a gente já experimentou para um bate-papo, entendeu? Então, trazer uma boa psicóloga, trazer uma boa fonoaudióloga, porque toda mãe já passou por isso, ou tá no perrengue disso, e eu já tive também. Então, às vezes, por isso que eu falo, hoje a mídia social pode destruir, né? Mas pode também te dar tantos frutos. Quando você vê um bom podcast, uma boa entrevista, alguma coisa, ou uma coisa que você tá lidando na sua casa, você acaba que tem a solução na mão. Com certeza. Tem aquela profissional que você pode procurar, ou então aquilo foi esclarecido. E isso que é legal. É isso que eu falo para todos que eu converso. O conteúdo que a gente gera aqui, ela serve de parâmetro para as pessoas. Sim. Então, quando a gente gera algo legal, uma conversa legal, algo que você pode acrescentar na vida de alguém, o que acontece? O seu podcast, ele cresce, as pessoas, uma fala para outra, porque ele vai, é conteúdo.
né? E a gente está aqui para servir, para ajudar todos aqueles que hoje precisam de informações, né? Que hoje todo mundo precisa, é normal, né? Mas, Fernanda, eu quero agradecer a sua presença. Eu acho que nós conversamos muita coisa legal, nós temos muita novidade legal, Sim. né? E bem-vindo ao mundo do podcast, da internet, tá? Vai ser muito legal, tá? E tá de parabéns pela iniciativa. Ai, Alexandre, obrigada. Sei que tá de parabéns pelo canal. Adoro assistir as entrevistas e foi um prazer estar aqui conversando com você, viu? Valeu, obrigado. Obrigada a você. É isso aí, galera. O nosso programa hoje ficou por aqui, mas não se esqueçam. O sininho, compartilhe nossos vídeos, né? Não esqueça e deixe os seus comentários. É muito importante, tá? E se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai estar sempre recebendo um conteúdo legal e vai estar sempre perto da gente. Valeu, galera. Tchau. Obrigado.